Gravação iniciada. Obrigado. Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal do Imposto e Taxa do Estado de São Paulo, do dia 28 de outubro de 2025, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Pediria para todos os juízes confirmarem presença. Todos os juízes confirmarem presença no sistema de parte. Vou iniciar a sessão. Temos 5 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que o patrono está presente. Então, temos 3 processos de Roger Comércio Distribuidora de Produtos de Higiene Limitada. Todos os 3 são retificados no julgado. Então, vamos começar com a em 4018742, relator doutor Rafael Tadeu Aires. Presidente, eu só preciso editar o voto. Sim, um momento. Doutor Gustavo, na sessão passada já deu oportunidade para o doutor Gustavo expor suas considerações. Tem alguma novidade, doutor Gustavo? Na verdade, até peço desculpas, nós juntamos na sexta-feira uma nova petição, porque, por coincidência, tem um tema do STJ que é citado no parecer que a gente juntou, da questão da prescrição intercorrente em processos administrativos estaduais. E na sexta-feira foi publicada a pauta, incluindo esse processo, na pauta do STJ para novembro. Então, a gente fez uma petição bastante simples, direta, só pedindo, pleiteando suspensão desses casos aqui, como a gente é, também pleiteou a questão da prescrição intercorrente aqui, pedindo a suspensão dos casos até o julgamento definitivo desse tema no STJ, porque ainda que a gente saiba que pela legislação paulista os entendimentos do STJ não têm aplicação automática, mas do ponto de vista de ser um tema com repercussão geral, né, com um recurso repetitivo aplicável a todos, que inevitavelmente, em algum momento, caso seja julgado favorável, vai acabar impactando nesses casos, ainda que não no TIT, mas na esfera judicial e considerando os valores elevados dos autos de infração, a gente fez esse pleito de suspensão. Infelizmente foi na sexta-feira, que foi quando foi publicada a pauta, por coincidência, foi entre os nossos dois julgamentos aqui. Então, é isso, só esclarecer esse fato, presidente. Tá bom, doutor Gustavo. Obrigado. Doutor Rafael, sim, doutor Eduardo? Não, só mencionar que nos meus votos eu já faço menção a essa segunda petição, presidente. Tá certo. Só aguardar o doutor Rafael. Perfeito. Está disponível aqui. Ok. Hum, Então, o doutor Rafael nos apresentou os autos? Perfeito. Trata-se de pedido de retificação de julgado interposto pela Fazenda Pública em face da decisão proferida pela 12ª Câmara Julgadora, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo autuado. Escrevo aqui as acusações. Ela foi devidamente notificada, teve julgamento de primeira instância que manteve integralmente o AIN, inconformada a autuada apresentou recurso ordinário, teve o deferimento de pedido de conexão, aí foi julgado pela 12ª Câmara Julgadora em conexão aos 3 processos. E reduziu a cobrança do imposto dos itens 1 e 2 por equivalente de 6% das operações, reduziu a penalidade combinada nos itens 1 a 5 ao equivalente de 6% da penalidade originalmente aplicada pelo agente atuante e afastou a penalidade combinada nos itens 3 e 4. E em face do pedido, foi apresentado recurso especial, o pedido de retificação de julgado,
foi indeferido o processamento do pedido de restituição de julgado da contribuinte, foi deferido o processamento do pedido de restituição de julgado da Fazenda, e os recursos especiais foram sobrestados. Né? Eu vou passar direto ao voto aqui, onde eu trato das alegações da Fazenda. Trata de pedido de retificação de julgado. Aqui, o auto ele tem 4 infrações. Deixar de emitir na qualidade de armazém geral, no período de 1º de janeiro de 2009 a 22 de dezembro de 2009, notas fiscais no ato da saída das mercadorias depositadas anteriormente pelo estabelecimento de contribuinte de Goiás, sendo que tais saídas tiveram como destinatário estabelecimentos paulistas. O item 2 do auto de fiação tem a acusação de deixar de emitir na qualidade de armazém geral, no período de 23 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, notas fiscais saída de mercadorias depositadas anteriormente pelo estabelecimento de contribuinte de Goiás, sendo tais saídas tiveram como destinatário estabelecimentos paulistas. O item 3. Deixar de pagar no período de 1º de junho de 2009 a 30 de novembro de 2009, na qualidade de substituto tributário, o ICMS devido nas operações subsequentes com mercadorias depositadas anteriormente por estabelecimento de contribuinte de Goiás destinadas a outros estabelecimentos paulistas. E o item 4 é a mesma acusação do período de 1 de dezembro de 2009 a 31 de dezembro de 2009. Como disse anteriormente, a 12ª Câmara conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a cobrança do imposto do item 1 e 2, ao equivalente a 6% das operações autuadas, reduzir a penalidade combinada nos itens 1.1 a 1.5 do subitem, né? 1.1 a 1.5 do DF, ao equivalente de 6% da penalidade originalmente aplicada pelo agente autuante, e afastar a penalidade combinada nos itens 3 e 4. Então, eu digo, em face da decisão proferida pela 12ª Câmara Julgadora, a Fazenda Pública interpôs pedido de retificação de julgado. Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 15 da Lei 3457 prevê a possibilidade de propiciação de pedido de retificação de julgado em face de decisão de qualquer iniciativa que contiver erro de fato, devendo o pedido conter a demonstração precisa de erro de fato apontado. Eu transcrevo aqui o artigo 15. O Código de Processo Civil, aplicável supletivamente ao processo administrativo tributário paulista, em seu artigo 966, parágrafo 1º, disciplina que há erro de fato quando a decisão admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não represente ponto controverso acerca do qual deva o juiz ter se manifestado. Transcrevo aqui o parágrafo 1º do artigo 966 do CPC. Sob essa ótica, passo a analisar as alegações trazidas pela Fazenda Pública em seu pedido de retificação de julgado. Relativamente à redução da alíquota aplicada no AIM de 18% para 6% para os itens 1 e 2 do AIM, a Fazenda Pública afirma que a decisão ratificanda incide de erro de fato ao considerar que a emissão pelo autuado estabelecimento depositário de nota fiscal de retorno simbólico para o depositante com destaque de ICMS interestadual, alíquota de 12%, ensejaria a consideração do valor destacado no cálculo do tributo exigido no AIM, aplicando-se ao caso a alíquota de 6%, diferença entre a alíquota de 18% e a alíquota interestadual 12% supostamente paga. Ressalta que não existe na legislação paulista previsão para a realização de tal compensação. Não conheço dessa porção do apelo fazendário, porquanto não vislumbro a ocorrência do erro de fato apontado. Explico. Analisando a decisão retificanda, é possível observar nos votos preferidos a constatação dos fatos incontroversos de que 1. Não houve emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem do depositante no momento da saída das mercadorias para o estabelecimento diverso, o que ensejaria a cobrança do ICMS na operação interna do Estado de São Paulo. E 2. Houve o destaque, ainda que indevido, de ICMS nas notas fiscais de retorno simbólico das mercadorias ao depositante localizado em Goiás, tendo essas notas sido devidamente escrituradas. Foi diante desses fatos, e à luz da interpretação do artigo 150, parágrafos 2º e 3º do CTN, que a Colenda Câmara Julgadora entendeu que os valores de ICMS destacados nas notas fiscais de retorno simbólico das mercadorias deveriam ser computados para fim de apuração do montante devido em razão da não emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem do depositante no momento da saída das mercadorias
para estabelecimento diverso. Não se trata, portanto, de um erro de fato, eis que não houve, pela decisão ratificanda, admissão de fato inexistente ou consideração de inexistência de fato efetivamente ocorrido. Quando muito, poderia-se considerar que estamos diante de um erro de direito, em face da interpretação dada ao artigo 150, parágrafo 2º e 3º do CTN, e sua aplicação ao caso concreto. Mas, em assim sendo, o pedido de retificação de julgado não é um instrumento adequado ao inconformismo fazendário, devendo a matéria ser objeto de recurso especial. Relativamente ao cancelamento das multas aplicadas aos itens 3 e 4, a Fazenda Pública afirma que a decisão retificanda incide em erro de fato ao afirmar que ocorre o bis in idem refutado no parágrafo 3º, item 1, do artigo 527 do regulamento do ICMS, quando da imputação da penalidade pela falta de pagamento do imposto ICMS-ST, com fundamento no artigo 527.1-L do regulamento, exigida nos itens 3 e 4 do AIM, concomitantemente com a imputação da penalidade pela falta de emissão de documentos fiscais, com fundamento no artigo 527.4-A do regulamento, exigido nos itens 1 e 2 do AIM. Entende a Fazenda Pública que, abre aspas, as infrações dos itens 1 e 2 tratam de imposto próprio do depositante, cobrado por solidariedade, enquanto os itens 3 e 4 cobram o imposto das operações subsequentes, por conta da condição do depositário como substituto tributário. Tratar-se-ia, portanto, digo eu, de operações distintas. Na verdade, isso é resumindo a Fazenda, desculpa. Tratar-se-ia, portanto, de operações distintas, uma vez que os itens 1 e 2 referem-se a operações de venda depositante e os itens 3 e 4 às operações subsequentes. A meu ver, agora digo eu, a meu ver, não estamos diante de erro de fato, uma vez que a conclusão a que chegou o ilustre juiz Ivan Ozawa Ozai, em seu voto na decisão retificanda, não decorreu de uma percepção errônea quanto aos fatos, erro de fato, mas da interpretação dada pelo juiz à legislação tributária, ao considerar que o comando do artigo 527, parágrafo 3º, item 1 do regulamento, se aplica à espécie, posto que é a linha A do inciso 4 do artigo 527 já computa em sua penalidade a punição pela consequente falta de pagamento de imposto, hipótese da linha L do inciso 1 do mesmo dispositivo. Isso foi falado do juiz, as folhas 47926. Assim, vejo que a insurgência fazendária decorre de divergência em relação à interpretação da legislação dada pela decisão retificanda, e não de erro de fato. Destarte, não conheço também desta porção do apelo fazendário. Relativamente à redução de penalidade dos itens 1.1 a 1.5, com base no artigo 527-A do regulamento, aponta erro de fato no entendimento adotado pelo voto condutor do ilustre juiz Dr. Ivan Ozawa Ozai acerca da possibilidade de aplicação da redução de penalidade prevista no artigo 527-A do regulamento no caso vertente, no qual houve pagamento parcial do imposto devido na operação em razão da emissão equivocada de nota fiscal de retorno simbólico, com destaque do ICMS interestadual, 12%, em detrimento da alíquota interna, 18%. Entende a Fazenda Pública que o pagamento parcial de imposto representa prejuízo ao erário e impossibilita a aplicação do artigo 527-A do regulamento. Conheço desta porção do apelo fazendário e a ela dou provimento. Explico. A decisão retificanda afirma que a não emissão pela autuada das notas fiscais de remessa por conta e ordem da depositante não implicou a ausência de pagamento de imposto, uma vez que a autuada recolheu o imposto, embora mediante destaque na nota fiscal incorreta, nota fiscal de retorno simbólico das mercadorias a depositante. Afirma ainda que o imposto foi pago parcialmente, pois a operação deveria ter sido tributada a 18% e não a 12%, como entendeu a autuada, mas que a falta de pagamento de imposto não decorre da ausência de emissão de notas fiscais de remessa por conta e ordem do depositante, mas da interpretação equivocada da legislação tributária pela autuada. E que eu transcrevo um trecho da decisão retificanda. Eu vou ler rapidamente esse trecho porque acho que ele é relevante. É certo que uma dessas notas fiscais deixou de ser emitida. Isso, porém, não foi circunstância que implicou a ausência de pagamento do imposto, já que a autuada recolheu o imposto, embora mediante destaque de nota fiscal incorreta, já que, conforme destacado na acima, o destaque deveria ser feito na nota fiscal de remessa ao destinatário, que não foi emitida, e não na de retorno simbólico, que foi emitida com destaque indevido.
Observa ainda que o imposto foi pago apenas parcialmente, pois a operação deveria ter sido tributada à alíquota de 18% e não à alíquota de 12%, que a autuada entendeu ser aplicável à operação. Tal equívoco da autuada, contudo, não decorreu da ausência de emissão de uma das notas fiscais de operação, e sim da sua equivocada compreensão da legislação tributária. Assim, o pagamento meramente parcial do imposto devido pela operação decorreu de erro da interpretação da autuada da legislação vigente, e não de sua conduta infracional, falta de emissão do ente fiscal. Tivesse a autuada emitido a nota fiscal de remessa por conta e ordem ao destinatário, ainda assim teria aplicado a alíquota de 12%, já que, a seu ver, esta é a alíquota aplicável à operação, como se depreende de toda a argumentação que apresenta em seu recurso ordinário, onde sustenta sua interpretação da legislação tributária, que ora refutamos. Veja que o raciocínio acima se aplica às operações ocorridas entre janeiro de 2009 e maio de 2009, período em que não havia possibilidade jurídica, e por isso efetivamente não foi cobrado, o ICMS-ST da hora recorrente. No período de junho de 2009 a dezembro de 2009, a circunstância diversa, pois a ausência de emissão de documentos fiscais, que tratam de item 2002, implicou na falta de pagamento do ICMS-ST, que era devido pela recorrente das saídas, que foi efetivamente cobrado nos itens 3 e 4. Digo eu no parágrafo 33. Observa-se aqui que a decisão retificanda incorre em erro de fato ao afirmar que a não emissão pela autuada das notas fiscais de remessa por conta e ordem do depositante não implicou em falta de pagamento de imposto. Como reconhecido pelo próprio juiz com vistas, voto condutor, o pagamento realizado pela autuada foi apenas parcial, em face do destaque indevido de ICMS com alíquota estadual de 12% nas notas fiscais de retorno simbólico das mercadorias, em contraposição ao destaque de 18% que deveria ter sido realizado nas notas fiscais de remessa por conta e ordem não emitidas. A afirmação de que a autuada defende a aplicação da alíquota de 12% às operações em análise não tem o condão de alterar a realidade fática de que ela deveria ter emitido as notas fiscais de remessa por conta e ordem, sendo que estas deveriam conter o destaque à alíquota de 18% e, ao não o fazer, incidiu em falta de pagamento do ICMS correspondente. O exercício hipotético de se considerar que houvesse autuada emitida as notas fiscais de remessa por conta e ordem, teria ela aplicado a alíquota de 12% em face de sua convicção, também não afasta a falta de pagamento do imposto do caso vertente. Isso porque, houvesse a autuada procedido conforme a hipótese descrita pelo juiz com vistas, estaremos diante de infração diversa, falta de pagamento de imposto por emissão de documento fiscal, com erro na aplicação da alíquota. Assim, por qualquer direção que se observe, podemos constatar que a decisão retificanda incide em erro de fato, ao considerar inexistente o fato efetivamente ocorrido de que a infração cometida pela autuada. Eu tenho um erro aqui. Que incide em erro de fato, ao considerar inexistente o fato efetivamente. Desculpa, não. Ao considerar inexistente o fato efetivamente ocorrido de que a infração cometida pela autuada implicou em falta de pagamento de imposto. Né? Esse é o fato efetivamente ocorrido, a falta de pagamento de imposto. Né? Ele considerou inexistente esse fato. Destarte, conheço desta porção do apelo fazendário e aí ele dou provimento, retificando a decisão proferida pela 12ª Câmara Julgadora em 7 argumentos de recurso ordinário, para constatar que a não emissão pela autuada das notas fiscais de remessa por conta e ordem da depositante implicou na falta de pagamento do ICMS. Diante da retificação da decisão, imperioso reconhecer que não é possível a aplicação da redução das penalidades prevista no artigo 527-A aos subitens 1.1 a 1.5 do exordial, devendo, portanto, ser restabelecida a multa combinada nos mencionados subitens a seus valores originais. A autuada apresentou petição de folhas 48069 a 48077, na qual requer a declaração da prescrição intercorrente no presente processo administrativo fiscal, consequente extinção integral dos créditos tributários. Junto a parecer do professor doutor Humberto Ávila, para subsidiar seu pedido. Cumpre destacar que, consoante súmula 4 de 2003 deste tribunal, não é admissível a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário. Destarte não conheço do pedido da autuada. Com base no exposto, conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado interposto pela Fazenda Pública e, na parte conhecida, a ele dou provimento, retificando a decisão proferida pela 12ª Câmara Julgadora e, consequentemente, restabelecendo as multas combinadas nos itens subitens 1.1 a 1.5 do AENS ordial a seus valores originais. É como voto, senhor presidente. Através do doutor Rafael, pedi apenas para o registro do voto.
Muito bem, o voto está registrado, o Pode processo está em discussão. Doutor Eduardo? Gostaria de pedir vista do processo, presidente. Tudo bem, então já é possível fazer a solicitação. Solicitação feita. Muito bem, vista conselheiro doutor Eduardo Soares de Mello. Vamos passar por outros processos. Vamos passar para o processo de Roger Comércio Distribuidor de Produtos de Higiene Limitada. É o em 40.01.207. Relator Eduardo Soares de Mello. Perfeito. Só preciso Só um momentinho. editar o voto. Muito bem, já é possível. Bem, registrei o voto. É o 207, né? Então, vou Sim. proceder à leitura. Então, aqui eu transcrevo já na parte do meu voto, depois do relatório, né? As 3 acusações fiscais. E aí eu digo, as acusações fiscais dizem respeito, portanto, à falta de pagamento de CMS antecipado ao momento de entrada no Estado de São Paulo, de mercadorias sujeitas a ST, originárias do Estado de Goiás, no caso da ROG Goiás Distribuidora, empresa considerada interdependente para fins de determinação do IVA aplicável às mercadorias de higiene e perfumaria. Esse é o item 1. Aí também é uma acusação muito semelhante à do item 2. E o item 3 é a entrega à Cefaz São Paulo de arquivo digital com dados incompletos das operações mercantis, tendo em vista a ausência dos registros tipo 54, os quais discriminam os dados e itens que integram as notas representativas dos negócios jurídicos. E aí, como solidário, foi incluído nos termos do artigo 11, inciso 11 do regulamento, a ROG Logística e Tecnologia, que é situada no estado de São Paulo. Então, houve a decisão em primeira instância mantendo alto, recurso ordinário contra razões da Fazenda. Estou aqui sintetizando, tá? O deferimento do presidente deste egrégio tribunal em relação ao pedido de conexão com o auto que foi agora lido pelo Dr. Rafael e com o 40135556, que é o próximo voto, próximo processo que a gente vai tratar. E a instrução de julgamento, a 12ª Câmara Julgadora conheceu do provimento parcial recurso ordinário, cancelando os itens 1 e 2 e reduzindo a penalidade do item 3. Houve, então, o pedido de retificação de julgado da Fazenda, sob a alegação da existência de erros de fato no julgado proferido pela 12ª Câmara. Fazer apenas uma observação, eu acabei não inserindo aqui que houve o indeferimento do pedido de retificação de julgado do contribuinte e tampouco o recurso especial, que foi sobrestado. Mas imagino que haverá um pedido de vista do Dr. Rafael ou de outro julgador da Câmara, e aí eu posso depois inserir isso no relatório. Em petição datada de 13 de fevereiro de 2025, aí menciona as folhas nos autos, a requerida sustenta a necessidade de reconhecimento de prescrição intercorrente no caso concreto,
bem como de fato novo superveniente, tema 456 do STF, instruindo a mesma com parecer jurídico elaborado pelo professor Humberto Ávila. Em nova petição datada de 24 de outubro de 25, trago aqui as folhas do processo, a requerida pleiteia o sobrestamento do feito até decisão definitiva pelo STJ do tema repetitivo 1294 e que versa acerca da aplicação da prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais. Passo a análise do pedido de retificação de julgado interposto pela Fazenda, bem como das referidas petições apresentadas pela requerida após o mencionado pedido fazendário. Ao debruçar sobre a exclusão da responsável solidária, a Roge Logística, armazém geral em São Paulo, a requerente alega erro de fato da decisão recorrida, pelo fato da mesma ter excluído a Roge Logística do polo passivo da demanda em face da conexão, e aí faço referência novamente àqueles dois autos de infração. Afirma que, embora trate do mesmo grupo de empresas interdependentes, no caso do auto 4018742, o período envolvido, janeiro a dezembro de 2009, é diferente do presente processo, março a dezembro de 2008. Não constato data vênia a existência de erro de fato, porque este somente estaria configurado caso a decisão retificanda houvesse expressado que os dois processos em comento, o de final 742 e esse, diriam respeito ao mesmo período, quando, na verdade, guardam relação com épocas distintas. E, com base nessa premissa equivocada, erro, portanto, de fato, teria afastado a Roge Logística da condição de responsável solidária. Não foi o que ocorreu, pois o julgado da 12ª Câmara sequer externou tratar-se das mesmas operações nos dois aludidos processos. De forma distinta, a decisão retificanda se manifestou da seguinte forma, trago o número de folhas, e aqui eu vou ler, abre aspas. Como mencionado, o auto de infração foi lavrado em face da Roge Comércio e Distribuidora e por responsabilidade solidária em face da Roge Logística. Ocorre que outros dois autos também foram lavrados contra a Roge Logística, que é o final 556 e o 742, que inclusive são conexos ao presente auto, sendo certo ainda que em ambos a cobrança de CMS seja próprio ou ST. Por essa razão, não é correta a colocação da empresa Roge Logística no polo passivo do presente auto, razão pela qual, de ofício, a excluo deste auto como responsável solidário. Fecha aspas, digo eu. Igualmente não merece guarida a assertiva de erro de fato do julgado retificando pelo fato deste processo e do auto de final 556 se referirem a operações diferentes, porquanto a decisão da 12ª Câmara Julgadora não afirma que as duas autuações fiscais dizem respeito a operações idênticas. E aí dentro desse parágrafo que eu acabei de ler, eu coloco que no sentido da requerente, o presente auto de infração diz respeito a operações de saída de fornecedor goiano para contribuinte autuado, ao passo que no auto de final 556, os fatos anotam operações de saída promovidas pelo armazém geral sem emissão de documentos, não se conhecendo os reais destinatários. Digo, a eventual falta de clareza da decisão retificanda, na razão de decidir pela exclusão da responsabilidade solidária da Roge Logística da autuação fiscal, não implica, na forma como externada, em erro de fato cometido. Dito de outra forma, em situações como estas, e levando em conta a fase processual, poder-se-ia revelar, eventualmente, de forma oportuna, a interposição de peça processual distinta, recurso especial, questionando o efetivo ou não provimento jurisdicional, a fundamentação. Por essas razões, não conheço essa parte do pedido de retificação de julgado. Observo do pedido de retificação de julgado a alegação de existência de erro de fato em relação à seguinte abordagem da decisão retificanda. Aqui, não, eu vou ler porque aqui acho que ainda não é a parte que eu reproduzo, que é praticamente igual a que o Dr. Rafael leu no seu voto. Vamos ver. Verifico que, abre aspas, verifico dos itens 1 e 2 do auto de infração a cobrança da autuada do imposto relativo à operação própria e subsequente, nos termos do 426A do regulamento, por ela ter recebido mercadorias no parágrafo 1º, e aí traz vários artigos.
do regulamento de contribuinte em Goiás. Em seu recurso ordinário, Folhas Tais, a recorrente afirma que as mercadorias por ela recebidas não procederam diretamente do estabelecimento em Goiás, mas do Estado de São Paulo, por meio de remessa para armazenagem do estabelecimento da empresa Roge Logística, como eu até já mencionei, né, Armazém Geral em São Paulo. Verifico que o órgão autuante não refuta tal afirmação, antes a confirma. Quando em sua manifestação de Folhas Tais, aduz que a empresa Roge Logística é responsável por todo o armazenamento e movimentação física das mercadorias e que armazena mercadorias recebidas diretamente da Roge Goiás, distribuidora. Tomo, portanto, como incontroverso o fato de que as mercadorias provenientes da Roge Goiás, em Goiás, antes de serem destinadas à autuada, foram remetidas à Roge Logística, Armazém Geral em São Paulo. Em sendo o caso, entendo indevida a cobrança do imposto, já que pela legislação da regência do CMS, relativa a operações próprias subsequentes, não existe nem nunca existiu previsão legal para a cobrança do ICMS-ST de contribuinte paulista pela exclusiva circunstância de adquirir mercadorias depositadas em Armazém Geral Paulista por conta e ordem de vendedor situado fora do estado. Então aqui dá para ver que a celeuma é se adquirir diretamente ou não, você vai ter ou não um dispositivo na legislação justificando, legitimando a cobrança do ICMS-ST. Digo, de acordo com o pedido de retificação julgado, houvera erro de fato do deciso, porque em nenhum momento a requerida teria afirmado que as mercadorias por ela adquiridas não teriam procedido diretamente do estabelecimento goiano. Aduz a requerente que, de forma contrária, a requerida teria afirmado que as mercadorias foram enviadas diretamente pelo estabelecimento goiano. Para tanto, a requerente transcreve manifestação no recurso ordinário de que, abre aspas, e aí é parte do que consta do recurso ordinário, e aqui vem o item 5, somente há o efetivo envio das mercadorias da adquirente original, Roge Goiás, para a empresa Roge Comércio, fecha aspas. Digo eu, não obstante a afirmação da requerente, não há como olvidar as informações da requerida, igualmente no recurso ordinário, folhas tais, de que, ou seja, antes desse item 5, né, que é o que a requerente reproduz do recurso ordinário, tem os itens 1, 2 e 3, que são relevantes e que dizem, né, no recurso ordinário o seguinte, o item 1, a empresa Roge Goiás adquire mercadorias, estou aqui sintetizando. 2, por conta dessas aquisições, transfere essas mercadorias para a Roge Logística, que é Armazém Geral em São Paulo. 3, e aí eu destaco, em determinado momento, a empresa adquirente dessas mercadorias faz a sua venda para a empresa Roge Comércio, sediada em São Paulo. Nota-se da manifestação da requerida, no recurso ordinário, a informação de que somente após a transferência das mercadorias para o Armazém Geral em São Paulo é que ocorrerá a venda das mercadorias. Aí também eu destaco, até então, de propriedade do estabelecimento goiano, Roge Goiás Distribuidora, para a pessoa jurídica Roge Comércio Distribuidora de Produtos de Higiene Limitada, localizada no estado de São Paulo. Por esse motivo, concordo com a decisão retificanda, ao concluir, inclusive com esteio no recurso ordinário, que, abre aspas, as mercadorias provenientes da empresa Roge Goiás, localizada em Goiás, antes de serem destinadas à autuada, foram remetidas à Roge Logística. Não constato data vênia o pretendido erro de fato. Acrescento que os apontamentos da requerente, aparentemente com base em documentação examinada de forma exemplificativa, levam apenas à suposição de que as mercadorias seguiram diretamente do fornecedor goiano para a requerida, Roge Comércio e Distribuidora. Ou seja, de que houvera aí um armazenamento em São Paulo no sentido da requerente de mercadorias de propriedade da requerida. E aí, nesse parágrafo, com base em que documentação de forma exemplificativa, né, sustenta a requerente? E aí eu coloco, né, uma pequena sala comercial da requerida, sem capacidade para armazenar as mercadorias adquiridas, o mesmo endereço da Roge Logística, Armazém Geral e da requerida, o livro registro de apuração da requerida, informando genericamente remessas de mercadorias para depósito fechado ou armazém geral.
Mas o mais importante é que a insurgência da requerente não coaduna com a peça processual intitulada Pedido de Retificação de Julgado, mas, eventualmente, e diante da fase processual do presente auto, com recurso especial manifestando possível falta de prestação jurisdicional por omissão, pretensa falta de análise do conjunto probatório. A requerente se insurge contra a redução da penalidade do item 3 do auto, entrega de arquivo digital com informações incompletas, mais precisamente no tocante ao registro tipo 54, asseverando ser incontroverso que a infração cometida implicou falta de pagamento do imposto estadual, circunstância que não autorizaria a redução da multa originalmente imposta com base no artigo 527-A do regulamento do CMS. A recorrente, na verdade aqui é requerente, mas tudo bem, se pauta no fato de constar do voto do juiz Carlos Américo Domeneghetti Badilha, folhas tais, a menção de que, e aí eu reproduzo o item 6 do voto do Dr. Badia, destacando aqui o final, pois embora com dados incompletos, o arquivo acabou de qualquer forma fornecendo informações que, a partir do exame de outros documentos físicos, possibilitou a fiscalização, a constatação da falta apontada nos itens 1 e 2. Então aqui, na verdade, é o destaque da requerente. Digo eu, não se cogita data vênia de erro de fato, porque a reproduzida fundamentação do aludido voto, o juiz Carlos Badia, não for acompanhada pelos demais julgadores da 12ª Câmara, configurando assim manifestação isolada. Cobra assim relevo a fundamentação contida no voto da juíza relatora, Gisele Borg Biller, consistente no pensamento de que, abre aspas, não obstante o acima exposto, e diante do pleito do recorrente de aplicação do 527-A, considerando que a infração do item 3 resume-se a descumprimento de obrigações acessórias, não envolvendo, portanto, a apuração de imposto a pagar. E também reproduzo a parte do voto que diz, sendo assim, diante do preenchimento de todos os requisitos do 527-A, e levando-se em conta que a falta do arquivo magnético tipo 54 não prejudicou a lavratura do presente auto, demandando sim maior lapso temporal para sua confecção, consoante dizeres do próprio agente fiscal de rendas, as folhas tal, fecha aspas, digo eu. Primordial registrar que os juízes Belmar Costa Ferro e Ivan Ozawa Ozai acompanharam integralmente a juíza relatora no tema em apreço, sendo que o juiz Ivan ainda destacou textualmente no voto vista que, abre aspas, quanto ao item 3 do auto, acompanha a ilustre relatora, doutora Gisele, quando entende que, embora correta a capitulação, estão preenchidos os requisitos para redução da penalidade, sob os fundamentos por ela ponderados. Então, adota aí o mesmo fundamento. Fecha aspas. Igualmente frágil a reprodução parcial da decisão retificando as folhas tal, no pedido de retificação de julgado. A peça fazendária pondera que, abre aspas, a própria decisão alerta que ocorre que outros 2 autos de infração também foram lavrados contra a Roger Logística, respectivamente, aí são os autos, né, de final 556 e 742, que inclusive são conexos ao presente, sendo certo ainda que em ambos há cobrança de CMS, operação própria ST, fecha aspas, digo. Ocorre que a mencionada transcrição parcial da decisão retificanda não revela que, no mesmo voto da juíza relatora, fora claramente registrado que a acusação do item 3 deste auto consubstancia infração autônoma, ou seja, não implicadora em falta de pagamento do imposto estadual em enfoque. Adiciono que, embora o voto da juíza relatora externe que, abre aspas, não há nos autos qualquer notícia por parte da representação fiscal acerca de seu porte econômico e de seus antecedentes, fecha aspas. Digo eu, sendo certa a menção nas contrarrazões ao recurso ordinário de que, abre aspas, o item 11 do recurso das contrarrazões do ordinário, o contribuinte possui uma série de autos lavrados contra seu estabelecimento, fecha aspas, para que não seja aplicado o 527-A do regulamento do CMS, deveria figurar nos autos maiores informações quanto a essas autuações. Acrescento não constar dos autos maior detalhamento sobre tais autos de infração, além de ponderar que a mera lavratura anterior de outros autos não pode ter o condão de impedir a relevação ou a redução da penalidade, caso assim entenda o julgador,
até porque a autuação fiscal pode ter se dado de forma equivocada. Além disso, vejo como mais acertada a decisão que considera apenas o caso concreto submetido à apreciação, devendo ser divorciada de outro ou outros autos. A redução ou relevação da multa aplicada, que considera o histórico do contribuinte, acaba por autorizar a ingerência de decisão emanada por outros julgadores, relativa a auto distinto, sobre o novo julgado, submetido à apreciação e decisão de outros juízes. Situação esta que não pode ser prestigiada por mitigar a liberdade e o livre convencimento do juiz e por não se tratar de súmula editada pelo tribunal, esta sim a ser seguida por todos os julgadores da mesma corte administrativa. O julgador do novo auto não pode ser influenciado por decisão definitiva do TIT, proferida anteriormente e que manteve a acusação fiscal em auto distinto, até mesmo porque, referido decisum pode ter sido pautado em argumento jurídico com o qual o julgador do novo auto não compartilha, e 2, entendimento diverso da decisão administrativa definitiva poderá ser adotado pelo Poder Judiciário em sede de execução fiscal. Do contrário, estar-se-á dispensando o tratamento tributário personalizado, desfavorável ao contribuinte nessa situação, o que não se pode admitir em face do princípio da impessoalidade. Aí eu trago aqui também a doutrina do Zé Eduardo Soares de Mello, que diz que nem pode ser conferido um tratamento especial vantajoso ao bom contribuinte. Digo eu. Destarte, a menção genérica a respeito da lavratura de outros autos, além de imprecisa, não impede a aplicação da dosimetria da penalidade e, menos ainda, a afirmação de erro de fato em face de suavização da pena, mesmo diante de demonstração de antecedentes do contribuinte autuado. No que concerne ao porte econômico da requerida, a requerente aduz erro de fato do decisum da 12ª Câmara Julgadora porque fora ignorado o registro da representação fiscal em sua manifestação na sessão de julgamento, folha 70.336, de que as operações mercantis realizadas em 2008, totalizando 800 milhões de reais, evidenciariam o grande porte econômico das pessoas jurídicas do grupo empresarial ao qual pertence a autuada. Não identifico, nesse ponto, erro de fato da decisão porque, diferente do que apregoa a requerente, nos dizeres da mesma, o grande porte econômico demonstrado pelo volume de suas operações desaconselha a redução da penalidade, fecha aspas. O porte econômico não desaconselha a suavização da pena, mas, em conjunto com outros requisitos subjetivos, além das particularidades do caso concreto, influenciam na dosimetria da multa, isto é, na gradação da sanção, a cargo da convicção do julgador. Além disso, não é possível considerar o porte econômico para fins de dosimetria da pena com base, na verdade, nem seria para dosimetria, né? Seria para não redução, né? Que é o que a requerente pleiteia, com base em informação que envolve um grupo econômico, quando deveria se referir apenas ao contribuinte autuado, ou seja, considerado de forma isolada. Para ser mais claro, a ciência dos julgadores da 12ª Câmara Julgadora quanto ao volume de negócios do grupo empresarial ao qual a requerida integra, informação prestada pela representação fiscal, reitere-se, na sessão de julgamento, não os impele a deixar de aplicar o 527-A e, muito menos, culmina em erro de fato em virtude de entendimento pela suavização da penalidade. O conjunto de elementos, requisitos subjetivos e particularidades do caso vertente, sob a apreciação do julgador, levará à conclusão do mesmo quanto à relevação, redução ou manutenção da multa aplicada no lançamento de ofício. Por essas razões, por essas circunstâncias, não há que se falar em erros de fato e, assim, pretender a reforma do julgado que reduziu a penalidade originalmente aplicada nos moldes do 527-A. Passo ao exame das petições da autuada, interpostas após a apresentação do pedido de retificação de julgado da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Em que pese a bem elaborada petição da autuada, acompanhada de profundo estudo do professor Humberto Ávila, no que atina à pretensão de reconhecimento de prescrição intercorrente no processo administrativo tributário, não há como olvidar diretriz firmada por este egrégio tribunal com a edição da súmula 4 de 2003, a qual os julgadores dessa corte devem rigorosa obediência,
segundo a qual, abre aspas, não é admissível a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário, fecha aspas. Também por essa razão, posicionamento sacramentado há mais de uma década por este egrégio tribunal, não há como acolher a pretensão da autuada manifestada em petição distinta, consistente no sobrestamento do feito até a decisão definitiva do STJ no tema repetitivo 1294. Por outro lado, é de suma importância a informação trazida ao processo pela autuada na petição e no parecer jurídico que a instrui, as folhas 70.485 e seguintes do processo. Isso porque trata-se, de fato superveniente, a fixação do tema 456 em repercussão geral do STF e que sedimentou a postura de que, abre aspas, a antecipação sem ST do pagamento de ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama a previsão em lei complementar federal. Fecha aspas. Não foi um julgamento em março de 21. Digo, o tema aparenta grande relevância, uma vez que os itens 1 e 2 do auto lavrado denotam a cobrança do ICMS antecipado com base no 426A do regulamento, além do fato de que o Estado de São Paulo, por manifesto interesse na demanda, ingressou em juízo com uma amicus curiae. Vejo, assim, como necessária a conversão do julgamento em diligência para que o autor do feito se manifeste em 30 dias e, em seguida, pelo mesmo prazo, se posicione a representação fiscal sobre os termos da petição e do parecer jurídico que a instrui, no que diz respeito ao posicionamento firmado pelo STF, em atendimento ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, para ulterior provimento jurisdicional. Maiores digressões sobre o tema constarão de voto em retorno à diligência proposta. Em face do exposto, 1. Não conheço o pedido de retificação de julgado por não reconhecimento dos erros de fato suscitados pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e converto o julgamento em diligência nos termos propostos. É assim como voto, presidente. Abraço, doutor Eduardo. O voto já está registrado. O processo está em discussão. Bem, em relação à diligência, eu discordaria, doutor Eduardo, com a licença, né? Eu acho que é uma questão de mérito e em sede de retificar o julgado não seria possível, né? Qualquer que seja o resultado de diligência, alterar o mérito. Eu acredito que, doutor Rafael, Doutor Inácio, eu estava justamente pensando sobre a questão de diligência, porque eu estava verificando a questão de que alguns casos em que eu vi conversões em diligência relativamente a esse tema 456, né, emanados até pela própria Câmara Superior, mas, no entanto, o senhor tem razão quando coloca que isso é tema de mérito, então, em sede de especial, essa conversão de diligência, sim, na verdade, tem sido feita essa conversão de diligência para a PGE em relação a isso. certo. Eu acredito que seria, e Mas, principalmente, para o autor do feito, eu acho que em retificar o julgado não tem como mudar o quanto foi decidido, né? Porque não seria o caso. Então, realmente, em relação à diligência, eu também discordaria, doutor Eduardo, né? Eu estava pesquisando, tentando me recobrar do que eu já tinha visto. Eu ia falar sobre conversão de diligência para PGE, mas realmente o doutor Inácio tem razão quando diz que nesse momento em PJ não, não, não faz sentido essa conversão. Então, em relação a isso, eu sou contrário à diligência. tá Em bem. relação ao mérito, eu preciso me debruçar um pouco sobre as questões específicas, né? Principalmente sobre um ponto que me chama a atenção, quando o doutor Eduardo trouxe análise em relação ao processo da autuada, né? Que a representação se focou. Cadê? Qual que era a página? Aqui. Na página 7241 e 7242, né? Nas operações da autuada. Que a prestação focou no item 5, né? Sobre o effective review.
E o doutor Eduardo trouxe os itens 1 e 2 da descrição da autuada, mas aqui tem uma coisa muito interessante que a autuada descreve. Ela diz que a empresa Roger Goiás adquire no item 1. No item 2, transfere para a Roger Logística, que é a armazém geral. No item 3, em determinado momento, como citado pelo doutor Eduardo, a empresa adquire mercadorias, faz venda para a Roger Comércio Distribuidora, que é a autuada. Mas no item 4 da descrição da a autuada descreve que, nessa ocasião, há o retorno efetivo das mercadorias encaminhadas pela Roger Logística à empresa Roger Goiás. Somente então há o efetivo envio das mercadorias da Roger Goiás para a Roger Comércio. Então me chama a atenção esse fluxo de operação descrito pela própria autuada no seu recurso, que aí diria, vem para São Paulo, volta para Goiás e depois entra em São Paulo de novo. Né, o que ensejaria a aplicação do 426A nesse cenário. Então, por essa razão, e também a análise da questão da solidariedade me chamou a atenção um pouco, mas essa razão me chamou bastante atenção, eu vou querer me debruçar um pouco, então vou pedir vistas do processo para poder entender mais a fundo a questão. Muito bem. Doutor Só Eduardo? fazer uma observação muito rápida. Quando a gente depara com pedido de retificação de julgado, a gente, claro que tem que tomar muito cuidado para ver se a pretensão da parte litigante, seja autuado ou representação fiscal, não é ampliar a discussão longe dos limites dessa peça processual. É claro que faz sentido o que o doutor Inácio comentou e o Rafael corroborou em relação a essa questão do tema aí que foi julgado pelo STF, mas é claro também que eu imaginei, né, eu sugiro a proposta porque eu vejo como um elemento jurídico importante, né, um fato superveniente, e pensando inclusive na oportunidade das outras partes, né, da parte contrária se manifestar, né, em razão do contraditório da ampla defesa. Então, embora houvesse, claro, um limite para o pedido de retificação de julgado, eu pensei o seguinte, tá, mas e o fato superveniente? Ele então não entra em discussão, né? Então, É, meu voto foi nesse sentido, vamos mas vamos aguardar então o voto vista do doutor Rafael. vamos guardar. Então, doutor Rafael já pode solicitar vistas. Só, doutor, eu acho que ainda essa questão pode ser relevante, mas talvez seria mais o caso do recurso especial naquele momento, né? Muito bem, vice-conselheiro doutor Rafael. Um momentinho. Muito bem, passar agora para o processo do Roger Logística e Tecnologia Limitada. É o em 4013556. Também retificação julgada, relator doutor Eduardo Soares de Mello. Tá. Preciso também editar o voto. Ok, já é possível. Só um segundo. Bem, o voto está registrado e ele é muito. A situação fática é muito parecida com a que foi lida pelo doutor Rafael. Acusação fiscal. Transcrevi aqui a acusação fiscal, que é uma só, e digo: desrespeito à falta de emissão na qualidade de armazém geral de notas de saída de mercadorias depositadas anteriormente por estabelecimento em Goiás, sendo que tais saídas tiveram como destinatário outros estabelecimentos. Aí eu trago aqui o andamento, o trâmite do processo. Trago, obviamente, a questão do pedido de conexão, decisão também da 12ª
Câmara que conheceu o provimento parcial recurso ordinário reduzindo o débito fiscal, pedido de retificação de julgado da Fazenda e também as duas petições, assim como da requerida, assim como no outro caso, embora nessa a petição que acompanha o parecer e, obviamente, o parecer do professor Humberto Ávila só tratem aqui da questão da prescrição intercorrente. Então, aqui também é um caso em que não houve emissão de documento fiscal de remessa por conta e ordem, com incidência do imposto. Né? O contribuinte em Goiás, ele remeteu mercadoria para requerente, na verdade é requerida, né? Armazém Geral no estado de São Paulo, e que, por sua vez, acabava emitindo para o contribuinte de Goiás nota fiscal de retorno simbólico com destaque do imposto, embora a operação não fosse tributada. As mercadorias saíam do Armazém Geral da requerida para os clientes do contribuinte de Goiás, né, em São Paulo, sendo que este contribuinte de Goiás emitia nota de venda aos seus clientes sem o destaque do ICMS. Então, ela deixa de emitir remessa por conta e ordem aos clientes do contribuinte de Goiás, operação que ainda exigiu ICMS, circunstância que foi reconhecida pela requerida. Trata-se de infração confessada, então, pelo contribuinte requerido, que em seu favor alega ainda que recebeu mercadorias para depósito estabelecido de Goiás, emitiu todas as notas para retorno simbólico, com destaque, aí eu estou repetindo, a mesma deveria ser sem destaque. Mencionara no recurso ordinário que uma nota fiscal anularia outra que deixou de ser emitida, não havendo que se falar em prejuízo ao fisco paulista. A decisão retificanda conheceu e deu provimento parcial ao recurso ordinário para reduzir a cobrança do imposto equivalente a 6% do valor das operações autuadas, bem como reduzir a penalidade equivalente a 6% da penalidade originalmente aplicada no auto de infração. E aí eu trago aqui, eu vou ler parte do julgado. Na verdade, vamos tentar resumir. Então, o que acontece? A requerida ela acaba pagando 12%, né, na nota fiscal de remessa simbólica, quando deveria ser 18% na remessa por conta e ordem. E aí a decisão diz, ainda que existam diversas etapas da operação, é fato que tais fases retratam uma única operação triangular envolvendo o contribuinte de Goiás, seu cliente e o armazém geral, né, que é a requerida, onde eram depositadas as mercadorias. Tenho para mim como razoável o pleito do contribuinte em ver abatido o montante erroneamente destacado nas notas de retorno, né, como eu disse, de 12%. Sobre o montante erroneamente destacado, vale mencionar que tal fato não é controvertido nos autos, uma vez que o agente fiscal menciona que o agente autuante não possui competência legal para abater o valor do imposto cobrado no auto. Do mesmo modo, não há notícia nos autos de que o contribuinte já tenha promovido o cabível pedido de restituição de tal monta. No caso vertente, deve ser combatida pelo fisco a falta de pagamento do imposto com base em uma alíquota de 6%. Aí vem o que eu já disse, né, a diferença entre 18 e 12. E diz ainda a decisão, não se trata aqui de compensar os impostos pagos em uma operação com a outra, mas sim de cotejamento das diversas alíquotas praticadas em uma única operação triangular, conforme o 150, parágrafo 3 do CTN, fecha aspas. Digo eu, compreende-se do aludido julgado a imprescindibilidade da cobrança do ICMS correspondente a 100% do valor da operação, haja vista tratar-se da diferença entre o valor devido, oriundo da aplicação da alíquota 18%, devidas na emissão das notas de remessa por conta e ordem, que deveriam ter sido emitidas pela requerida aos clientes do contribuinte estabelecido no Estado de São Paulo, e a importância efetivamente recolhida ao fisco paulista decorrente da aplicação da alíquota de 12%, na emissão das notas de retorno simbólico, em equivocado destaque levado a cabo pela requerida. A fundamentação do julgado reside, além do reconhecimento do referido pagamento pela requerida, na circunstância de tratar-se de etapas, fases relativas a uma única operação triangular, envolvendo o contribuinte de Goiás, seus clientes e o armazém geral, requerida, esses últimos localizados no estado de São Paulo. Não se cogitando, para que não remaneça dúvida, de compensação de impostos pagos em distintas operações, mas no sentido da decisão retificanda, envolvendo, e aí aqui eu repito, né, o cotejo de diferentes alíquotas praticadas em uma única operação triangular.
O pedido de retificação de julgado sustenta erro de fato na decisão em apreço, rechaçando a observação nela a decisão contida de que, abre aspas, não há notícia nos autos de que o contribuinte já tenha promovido o cabível pedido de restituição de tal monta, fecha aspas. Nesse raciocínio afirma que, abre aspas, a compensação proposta neste auto de infração não impede que o contribuinte busque a posteriori a devolução dos valores pagos indevidamente, fecha aspas, até porque, abre aspas, não há instrumento ou procedimento administrativo que garanta que a compensação aqui proposta impeça o sucesso num pedido de restituição futura, independente desses autos, fecha aspas. Então, essa é a manifestação da requerente, digo eu. Ocorre data vênia que a pretensão da requerente não está calcada em erro de fato da decisão para a retificação da mesma, nos termos exigidos pelo artigo 15, parágrafo 1º da Lei Paulista 13.457/2009. Se extrai do pedido de retificação de julgado, tão somente, mera insurgência com a decisão da 12ª Câmara Julgadora deste egrégio tribunal, sem que fosse realmente apontado, e mais do que isso, demonstrado precisamente o erro de fato pretensamente havido. Poder-se-ia, eventualmente, ser sustentada a existência de erro de fato no referido julgado, na hipótese em que, embora se comprovasse nos autos a efetiva existência de pedido de restituição de valor indevidamente recolhido ao erário bandeirante, a decisão retificanda o ignorasse, desconsiderasse, assim, o pedido de devolução da importância. Não foi, todavia, o que ocorreu. Isso porque não há no processo informação acerca de real pedido de restituição pela recorrida, e menos ainda de seu deferimento. Somente nesse hipotético cenário poderia ser considerado o pressuposto para a retificação do julgado. Como se não bastasse, a afirmação da requerente, existência de pedido de devolução do ICMS, configura mera suposição, além de constituir elemento estranho à celeuma trazida ao processo, razão adicional para a não acolhida da pretensão da requerente. Nesse sentido, não conheço dessa parte do pedido de retificação de julgado. A requerente também revela inconformismo com a redução da penalidade originalmente imputada à requerida, com a aplicação do 527-A do regulamento. Afirma a impossibilidade de atenuação da multa, uma vez que a infração praticada implicou em falta de pagamento do ICMS. Para tanto, reproduz parte do voto vencedor do juiz Ivan Ozawa Ozai, destacando os seguintes trechos do seu voto. E aí, eu acho que eu não preciso ler, mas é a parte em que ele fala que houve falta de pagamento parcial. Em consequência do referido pagamento parcial do imposto, a requerente afirma ter havido prejuízo ao Estado de São Paulo, não podendo ser considerado o artigo 527-A do regulamento para o caso vertente. Ocorre que mencionado voto é extremamente claro ao registrar que, e aí também acho que eu não preciso ler o voto, se achar oportuno eu faço, mas são vários parágrafos, e aí eu digo que a transcrição é oportuna, né, do voto, dessa parte, para deixar claro que a razão de decidir do julgado a aplicação do 527-A do regulamento, que, de acordo com a decisão recorrida, a decisão retificanda, que o 527-A não encontra óbice no auto lavrado com cobrança de imposto, mas na hipótese da infração implicar em falta de pagamento do ICMS. Destaca, né, o voto do Dr. Ivan, obstáculo à relevação ou redução da penalidade apenas na conduta infracional do autuado que ensejar a ausência do recolhimento do imposto cobrado, enfatizando ainda a existência de recolhimento do ICMS pela requerida, com base em sua interpretação da legislação tributária. O pedido de retificação de julgado, portanto, destaca apenas parte do mencionado voto, deixando de trazer luz à diferenciação trazida pelo juiz Ivan Ozawa Ozai, para considerar, no caso concreto, a norma incerta no 527-A do regulamento. Adiciono que, quanto a esta celeuma, o pedido de retificação de julgado não aponta e sequer faz menção à existência de erro de fato pretensamente cometido na decisão retificanda. Nota-se destarte apenas inconformismo com o julgado e que, na forma exposta pela requerente, não coaduna com a específica peça processual, pedido de retificação de julgado. Insurgência com a decisão da 12ª Câmara Julgadora,
deveria ser manifestada em via processual distinta. Por essa razão, não conheço a parte do pedido de retificação julgado. E aí a parte final do meu voto é igual àquele no auto de infração de final 207, em que eu aplico a súmula 4 de 2003 do TIT, que não admite prescrição intercorrente no processo administrativo tributário, e que, pela mesma razão, eu não comungo da necessidade do sobrestamento do feito, né, desse auto de infração até a decisão definitiva do STJ no tema repetitivo 1294. Então, meu voto foi pelo não conhecimento do pedido de retificação julgado fazendário. Foi assim meu voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo Soares de Mello. O voto está registrado, o processo está em discussão. Presidente, eu vou Sim. requerer vistas do processo para analisar em detalhe, principalmente Ok. essa questão da redução, como eu já expus no meu voto, não é aplicável ao 517A, mas por essa razão eu vou pedir vistas. Ok. Já é possível fazer a solicitação? Muito bem. Vistas concedidas pelo doutor Rafael. Só pedia para o doutor Eduardo e doutor Rafael, nós combinarmos, né, de colocar todos os processos na mesma sessão, porque aí também facilita para o doutor Gustavo. Só um momentinho. Muito bem, então os três processos de Roger saíram em vistas, uma para o doutor Eduardo, duas para o doutor Rafael. Doutor Gustavo, agradeço a presença, um bom dia, e o processo deve retornar em breve para o julgamento final. Obrigado, presidente. Obrigado a todos e bom dia. Bom dia. Passar o processo de Vido Porto S.A., recurso originário de minha relatoria. Há protesto por sustentação oral, mas o patrão não está presente. Só um momento que eu vou fazer o registro. Só um momento. Só um momento, o sistema está um pouco lento. Muito bem, é um recurso ordinário, são duas acusações fiscais, acreditais indevidamente ICMS, no período de janeiro a dezembro de 2023, relativa a entrar em mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. As mercadorias foram consideradas como matéria de uso e consumo porque não são consumidas de forma integral e imediata no processo produtivo e não se integram no produto final. Segunda acusação, acreditais indevidamente ICMS, no período de janeiro a dezembro de 2023, relativa a mercadorias para uso e consumo do próprio estabelecimento. As mercadorias não se integram no produto final, garrafas de vidro, e foram empregadas na elaboração e recondicionamento de formas, moldes ou acessórios. A adição à primeira instância julga o procedente de autoinfração. Inconforme à adição à primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em simples alegações. Insumos de produção do tipo material securitário, direito ao crédito ICMS, suspensão da exigibilidade do crédito tributário e redução da multa. Por fim, requer o alcançamento da autoinfração, subsidiariamente a redução da multa. A doutora Habitação Fiscal manifestou-se por não por um recurso ordinário. Eis o relatório e vou passar o voto. No tocante à alegação de direito ao crédito de imposto, passo por um entendimento. A recorrente alega que as mercadorias que são objeto da infração seriam produtos intermediários essenciais com vida útil de 1 dia a poucos meses. O posicionamento da Câmara sobre esse título no processo RT5 884-937-2010, acerca do direito do crédito, é: o critério da essencialidade não tem supedâneo
legal para fins de reconhecer o direito ao crédito CMS. Diz ainda, o direito ao crédito é apenas os bens que integram o produto ou se consomem imediatamente no processo. A resposta consulta tributária 17872/2018 expôs. Matéria-prima é, em geral, toda substância que se fabrica alguma coisa e da qual é obrigatoriamente parte integrante. Produto intermediário é aquele que compõe ou integra a estrutura físico-química do produto novo. O produto secundário é aquele que é consumido no processo de industrialização, não se integra no produto novo. Para caracterizar também a mercadoria como um insumo de produção do tipo material secundário, não basta simplesmente constatar que ela é utilizada diretamente na atividade produtiva, pois há muitas mercadorias que também são utilizadas diretamente no processo produtivo, porém, são classificadas como material de uso e consumo do estabelecimento. Do conceito extraído da normativa CAT 2 de 1982, conclui-se para ser caracterizada como material secundário, a mercadoria deve ser integral e instantaneamente consumida durante o processo industrial propriamente dito, sem se integrar fisicamente ao produto fabricado. Assim, para que haja direito ao crédito do imposto das aquisições, a mercadoria deve ser parte integrante do produto novo, compor ou integrar a estrutura físico-química do novo produto, ou utilizar diretamente a produtividade produtiva e, especialmente, ser integral e instantaneamente consumida durante o processo produtivo. Nesse sentido, cito o STJ no agravo regimental do RESP 152-4609, ministro Herman Benjamin, descrito no meu voto. Aí, nesse sentido, o STJ dispôs a compreensão consolidada do STF, a interpretação da Lei Complementar 8096, conforme agravo instrumento recurso especial 182-2664, ministro Herman Benjamin, também transcrito aqui no meu voto. De fato, dispôs o STF no RE 568-296, ministro Carlos Brito. De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aquisição de insumos que, apesar de integrarem no processo de industrialização, não integram o produto final, tampouco são consumidos de forma imediata e integral, não geram direito ao creditamento de semestre, posto que ocorre contra esse apenas o desgaste e a necessidade de sua substituição periódica é inerente à atividade industrial. No AR 6890001, ministro Dias Toffoli, o STF rechaçou o entendimento diverso ao exposto. Como se vê, de acordo com as balizas fixadas no acordo recuído, não pende controvérsia acerca da classificação dos bens intermediários que gerariam direito ao crédito. O Tribunal de Origem, com base diretamente no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, concluiu que gera direito ao crédito a aquisição de bens intermediários que, sem se integrar ao produto final, são utilizados e consumidos no processo de industrialização. Verifique que o entendimento da Corte, a qual destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, como se verifica no laudo, os materiais não são parte integrante do produto novo, não compõem ou integram a estrutura física e química do produto novo, uma vez que são utilizados nos fornos, nas máquinas e na ferramentaria. Também não são integral e estritamente consumidos durante o processo produtivo, pois possuem vida útil de dias até 6 meses. Ainda as partes e peças em grafite para máquinas não geram direito do crédito, como expôs a disposição tributária 18184/2018, transcrito meu voto. Os moldes utilizados na ferramentaria possuem vida útil de meses. Também não geram direito ao crédito de imposto, como expôs a resposta à consulta tributária 24378/2021, também transcrito meu voto. O material refratário utilizado em fornos possui vida útil de meses, assim como já exposto, não gera direito ao crédito CMS. As decisões citadas pelos recorrentes não são vinculantes, sendo um entendimento lastreado pela jurisprudência e entendimento constante desse voto. Então, nesse start não ocorre a pretensão da recorrente. O crédito tributário, consubstanciado no presente encontra suspenso do executamento do contexto administrativo tributário, nos termos do artigo 155, inciso 3 do CTN. Quanto à alegar boa-fé, diversamente da decisão citada pela autuada, os autos não tratam equívoco no preenchimento do formulário de ajuste simplificado. A pretendida multa prevista no artigo 85, inciso 2, da linha B, da Lei 6374, resultaria em gravame superior ao aplicar nos autos, uma vez que a base de cálculo da multa é o valor da operação ou prestação, e não do crédito indivíduo. Ainda refiro à previsão trata de hipótese diversa, uma vez que a acusação fiscal não se refere a, abre aspas, escrituração não fundada no documento e sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento, ou sem aquisição de propriedade da mercadoria, ou ainda sem recebimento da prestação, mas sim a crédito indivíduo decorrente de entradas de mercadorias para uso e consumo. Ainda recorrente poderia, no prazo da defesa, usufruir do artigo 85b da Lei 6374, de modo que a multa seja diminuída para 35% do valor do imposto.
Observe que, dentro das condições previstas acima, não se exige o pagamento da inflação para o usufruto, podendo o contribuinte optar pela causa de diminuição da penalidade ou ingressar no contencioso administrativo tributário. No caso dos autos, o autuado preferiu ingressar no processo administrativo tributário ao invés de ter sua multa diminuída para 35 valor do imposto, patamar este inferior ao pretendido. Ainda após o início do processo administrativo tributário, o artigo 85C da Lei 304 possibilita a substituição da multa para 50% do valor do imposto, desde que cumpridas as condições previstas no seu parágrafo primeiro, ao qual são aplicados os descontos para pagamento ou parcelamento, conforme o caso. Destaque no recolho a pretensão recorrente, recolho meu voto, conheço e nego por mim que eu sou ordinário, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Presidente, eu gostaria de pedir vista e eu devolvo muito rápido. De repente, semana que vem a gente já pauta. Já para Tudo semana bem. que vem. Vou solicitar, então. Vistas concedidas pelo Dr. Eduardo Soares de Mello. Só um momento. Último processo de hoje, Forte Solution Comercial Importador Exportador Eireli, é um pedido de justificação julgado, relator do Dr. Eduardo Soares de Mello. Presidente, eu solicito se eu puder tirar de pauta e aí a gente reinserir na semana que vem, só para eu finalizar meu voto, que eu fiquei numa dúvida. Tudo bem. Então, a pedido do Dr. Eduardo Soares de Mello, o processo será devolvido para a agenda da pauta. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento desta primeira Câmara Julgadora do Tribunal do Imposto do Estado de São Paulo, do dia 28 de outubro de 2025. Agradeço a presença de todos e pediria o Luiz Felipe encerrar a gravação.